Satoru Gojo não nasce forte. Ele nasce fora de escala. Em Jujutsu Kaisen, obra de Gege Akutami, o mundo funciona a partir de um equilíbrio frágil. Maldições surgem do medo humano. Feiticeiros existem para contê-las. E o sistema se sustenta pela alternância entre ameaça e controle. Esse equilíbrio pressupõe algo essencial: limites. Gojo nasce sem eles. O universo não precisa testá-lo. Ele precisa se reorganizar em torno dele. Maldições mudam de comportamento. Clãs se reposicionam. Decisões políticas passam a existir com base em uma única variável: Gojo está ou não presente. Essa análise não é sobre ser o mais forte. Isso é superfície. É sobre o efeito psicológico de crescer sem fricção com o mundo. Sobre o impacto de nunca precisar negociar, perder ou esperar. Sobre o vazio que surge quando o sujeito nunca constrói identidade a partir da falta. Gojo não sofre por fraqueza. Ele sofre por excesso. E a pergunta central não é quem é Gojo, mas algo mais incômodo. O que acontece com a mente de alguém que nunca pôde ser comum? Freud afirma que o ego se estrutura no conflito entre desejo e realidade. É o não do mundo que ensina o sujeito a simbolizar limites, frustrações e perdas. Gojo cresce sem esse não. Desde criança, sua relação com o real é mediada pela onipotência. Ele não aprende cautela, espera ou renúncia. Aprende domínio. O mundo não o corrige, confirma. Isso cria um ego que não precisa se ajustar à realidade. Ele a atravessa. Essa estrutura aparece em pequenos comportamentos. Gojo brinca em situações graves, provoca aliados, trata o perigo com descaso. Não é arrogância simples, é a ausência de risco interno. O perigo nunca organizou sua mente porque nunca foi ameaça real. O confronto com Toji deveria ser um momento de ruptura. Toji o derrota, o atravessa, o mata. Psicologicamente, seria esperado trauma, retração ou medo duradouro, mas o que ocorre é o oposto. Gojo retorna eufórico. Ele descreve o despertar não como dor, mas como clareza absoluta. A ativação plena do ilimitado e dos 6 olhos produz algo próximo do que Freud descreve como sensação oceânica, mas invertida. Não dissolução do ego, e sim sua expansão extrema. O mundo encolhe, o eu cresce. Esse é o ponto irreversível. A morte não o humaniza, ela o separa. A partir dali, o mundo deixa de ser campo de experiência. Torna-se palco. Ser o mais forte não isola Gojo socialmente. Ele está sempre cercado. O que o isola é algo mais profundo: incomunicabilidade psíquica. Ninguém pode confrontá-lo de verdade. Toda relação é assimétrica. Isso gera uma consequência pouco discutida: infantilização emocional. Gojo nunca precisou amadurecer afetivamente no mesmo ritmo que amadureceu em poder. Ele resolve conflitos anulando-os. E quem sempre resolve tudo não aprende a sustentar frustrações alheias. Seu humor constante não é leveza, é defesa. A ironia cria proximidade sem exposição. Ele brinca porque não pode depender. Provoca porque não pode se apoiar. O riso substitui a vulnerabilidade. A relação com Geto revela o que Gojo perdeu sem perceber. Geto não orbitava o poder de Gojo. Ele escolhia, discordava, questionava, caminhava ao lado. Quando Geto rompe com o sistema, Gojo não perde apenas um amigo, perde o último outro que não o tratava como pilar. A cena em que Gojo mata Geto é clinicamente precisa. Ele não hesita tecnicamente, mas hesita emocionalmente. Ali surge algo novo: culpa. Não culpa por matar, mas culpa por não ter percebido antes. Pela primeira vez, Gojo falha, não como feiticeiro, mas como sujeito. Essa culpa reorganiza seu futuro. Ao formar alunos, Gojo acredita estar cuidando, mas confunde cuidado com controle. Ele protege, decide, resolve.
Não ensina elaboração emocional, apenas sobrevivência. Ele projeta sua própria estrutura nos outros, ignorando que eles não suportam o mundo da mesma forma. Yuji carrega culpa insuportável. Megumi vive sob peso de escolhas impossíveis. Yuta é movido por luto. Gojo vê potencial, mas subestima sofrimento. Seu erro não é negligência, é cegueira estrutural. Shibuya expõe tudo isso. Gojo entra confiante, brincando, seguro de que sua presença basta. E basta, até o instante em que ele para. O momento em que reconhece Geto no corpo de Kenjaku é o retorno do humano. Memória, afeto, passado. Esse segundo de humanidade é suficiente. O selamento não é derrota física, é derrota estrutural. Gojo perde porque sente. E isso desmonta a ilusão de controle absoluto que sustentava seu ego. Satoru Gojo não é uma fantasia de poder. Ele é uma crítica a ela. Seu sofrimento não nasce da fraqueza, mas da impossibilidade de partilha. Freud afirma que o sujeito só se simboliza através do outro. Gojo nunca teve um outro estável, apenas dependentes. Ele sustenta um mundo, mas não é sustentado. Protege todos, mas não é protegido. Ensina força, mas não sabe ensinar sentido. Gojo representa aqueles que se tornam exceção cedo demais. Pessoas que viram fundação antes de virar sujeito, que carregam tudo sem nunca aprender a descansar. No fim, Jujutsu Kaisen faz através dele uma pergunta cruel. De que adianta ser invencível se isso te impede de ser humano? Talvez o maior limite de Satoru Gojo nunca tenha sido o poder. Tenha sido ser a coluna invisível de um mundo que nunca perguntou se ele queria sustentar tudo sozinho.